Nós sabemos que os eventos, como uma guerra, repercutem nos nossos corações intensamente, mas de modo diferente um para com o outro. Nós sabemos que as opiniões que as pessoas emitem pessoalmente, ou usando qualquer veículo de comunicação, também nos afetam em mais ou menos. Por vezes ficamos com a impressão que aquilo que nós criamos, nisso já não podemos crer mais, porque o mundo mudou. De fato, o mundo mudou, as palavras são outras, mas o ser humano é absolutamente o mesmo. Isso não mudou. Também não mudou que o Evangelho deixe de ser algo no qual podemos, a partir dele, desenvolver as nossas vidas. Nós, às vezes, pensamos que aquelas dificuldades que nós enfrentamos, aquelas tensões que experimentamos no campo das ideias, com tantas novidades e propostas, sejam, de fato, coisas novas, mas não são. Um dos meus sonhos, inclusive, se Deus me der vida, quando terminar a Bíblia, precisa da palavra, é escrever um romance sobre o primeiro século dos cristãos. É um romance, porque há pouca informação. Mas quando você pega uma carta como a de João, a primeira carta de João, que vamos ler um trecho, você fica se pensando, por que ele está falando isso? Porque parece que são coisas que nós vivemos hoje. Não é que João fosse um profeta do futuro, mas foi inspirado pelo Deus eterno. E nós somos os mesmos. Eu sempre digo que a única coisa que muda no mundo é a tecnologia. De fato, ela é impressionante. Uma guerra pode ser feita com um guerreiro em cima de uma biga, ou de um foguete ou um drone lançado a milhares de quilômetros. Mas a guerra mata. O que mudou foi a tecnologia, até o alcance dessa tecnologia. Mas é a mesma coisa no sentido do seu significado, da razão de ela existir. Quando, então, o apóstolo João escreve as suas cartas, aí por volta do ano 95 da era cristã, a igreja está enfrentando dificuldades, pressões externas e pressões internas. Você imagine uma pessoa que agora diz que crê que Jesus Cristo viveu, morreu, mas está vivo. O que é que o povo em torno dessa pessoa, dessa família, pensava? Como hoje, como naquela época, que era tudo maluco. Porque se morreu, está morto. Como é que ressuscitou? E se ressuscitou, está vivo? Como assim a gente não o vê? Pressões externas, mas pressões internas também vivia o cristianismo. Muitas pressões. No culto das 11 eu vou falar especificamente sobre isso, mas agora eu quero me ater mais ao texto de 1 João 2, 24 a 27. Mas havia pressões internas. Será que a gente, para ser cristão, tem que se tornar um judeu? Celebrar as festas judaicas? Isso era muito forte, a discussão fortíssima. As pessoas estavam confusas sobre esse assunto, os apóstolos escreveram: não, você não precisa ser judeu para ser cristão, continue sendo grego, romano ou qualquer outra coisa. Mas esse era o contexto, por exemplo. Outros diziam o seguinte: não, a graça me livra de tudo, eu posso crer e fizer o que eu quiser. São tensões daquela época, da nossa época. Ainda, os primeiros cristãos enfrentavam uma perseguição muito forte. Às vezes uma perseguição estatal, o Estado, por seu imperador, promovia a perseguição, mas às vezes era no plano local. Uma família perseguia outra porque ela era cristã, uma cidade perseguia um participante porque ele se tornou cristão. De qualquer modo, ser cristão era algo muito incômodo. Diria até que ser cristão era uma coisa perigosa. Só por ser cristão era algo perigoso, como você vê
Eu estou falando do primeiro século da era cristã e não do século 21. Não mudou nada. Por isso, essa palavra aqui do apóstolo João é muito precisa para nós. Escreveu ele: minha expectativa é que vocês, leio 2, a partir do 24, permaneçam firmes no que aprenderam. Se permanecerem firmes no Evangelho, continuarão sendo amigos do Filho Jesus Cristo e do Pai, até o dia em que chegarem ao céu para a vida que não tem fim. Estou certo que vocês continuam firmes no ensino que receberam do Espírito Santo. Vocês não precisam que alguém venha lhes ensinar, porque uma das profissões, digamos assim, muito comuns nessa época, era uma pessoa em grego chamada de didáscalo, mestre, professor. Eles saíam pelas cidades ensinando. Lembra de Apolo? Como Apolo? E alguns diziam: se vocês querem saber a verdade sobre Jesus Cristo, eu estou aqui para revelar para você. Ele já me revelou, eu revelo para você. Mas aquilo que os apóstolos tinham dito ficava em segundo plano e confundiam as pessoas, porque eles diziam coisas que não estavam nos evangelhos. Mas parecia que aquilo era evangélico. Por isso vocês não precisam que alguém venha lhes ensinar. Um mestre de fora aí que se acha dono da verdade, vocês não precisam deles. O ensino que receberam é completo, verdadeiro, nada havendo de errado nele. Permaneçam no ensino que receberam do Espírito Santo. O apóstolo João está nos dizendo que nós precisamos aprender sobre Jesus. Mas eu já sei. Eu sei uma parte. Mas posso continuar aprendendo e devo continuar aprendendo. Então ele nos ensina algumas verdades que quero salientar aqui. A primeira, como comecei, é que o Evangelho não mudou. O Evangelho não muda. O Evangelho que nós anunciamos e vivemos é o mesmo anunciado por Jesus e sistematizado pelos apóstolos no Novo Testamento. Vamos deixar bem claro, usando uma imagem. O Evangelho que nós vivemos é o mesmo que Jesus anunciou. Mateus, Marcos, Lucas e João. E que foi esse ensino sistematizado em Atos até Apocalipse. Essa relação é muito importante, porque, na verdade, tanto os evangelhos quanto as cartas apostólicas surgiram praticamente ao mesmo tempo, contemporâneas umas das outras. Esse evangelho, portanto, não mudou, não muda, nunca mudará. Mas se descobrirem uma coisa, por exemplo, se descobrirem aquela carta que Paulo diz aos Coríntios que se perdeu, vai ser uma boa informação que isso acontecesse se eu pudesse ler essa carta. Mas não vai acrescentar nada ao que já está aqui. Porque o que está aqui foi preservado pelo Espírito Santo. Se aquela outra carta não foi preservada pelo Espírito Santo, alguma razão ele tem. Mas aquele preservou está aqui. Cada uma delas está aqui. E isso não muda e nada muda. Não sei quem há muitos anos viu um filme chamado, eu acho que era O Corpo, eu acho que era esse o título, em que um arqueólogo tentou descobrir onde o corpo de Jesus estava enterrado. Se ele encontrasse o corpo de Jesus enterrado, então Jesus não ressuscitou. E o filme fica um pouquinho no ar, mas o fato é que ele não encontrou o corpo de Jesus. Digamos que alguém encontre o corpo de Jesus, por exemplo, que é impossível, mas digamos, porque ele ressuscitou. Pode encontrar o corpo antigo, sei lá, qualquer coisa assim, mas não vai encontrar. Mas se encontrar, não muda nada. O que eu quero dizer é que nada muda o Evangelho. Por isso eu quero ler o que o apóstolo Paulo escreveu
a 1 Timóteo 3, 15 a 16. Onde ele faz um resumo, são muitos resumos que temos na Bíblia sobre o que é o Evangelho. Evangelho esse que não muda. 1 Timóteo 3, 15 a 16. Nós lemos assim: a igreja do Deus eterno é uma igreja viva. Seu dever, eu não achei que eu estava procurando 2 Timóteo. Eu não estava conferindo a leitura, eu estava usando outro texto aqui, né? Agora estou achando o lugar certo. 1 Timóteo 3, 15 a 16. A igreja do Deus eterno é uma igreja viva. Seu dever é sustentar e defender a verdade do Evangelho. A igreja anuncia a maravilha da fé em Jesus. É nisto que claramente cremos. Jesus Cristo viveu entre nós em carne e osso, morreu em nosso lugar para nos perdoar, teve a sua ressurreição presenciada pelos anjos, sua mensagem pregada a todos os povos, foi recebida com fé por muitos, ele está agora no comando do universo. Nada muda isso. Uma guerra não muda isso, uma proibição não muda isso, nada muda isso. Gostaria que ficasse bem claro. Quando Paulo diz então que Jesus viveu entre nós em carne e osso, porque algumas pessoas negavam a humanidade de Cristo. Não, aquilo ali parece que era humano, mas não era, diziam alguns. Paulo ensina que Jesus morreu por nós para nos perdoar, porque algumas pessoas acreditavam que a obediência às leis, no caso do Antigo Testamento, eram suficientes para uma vida salva. Paulo conta aqui em Timóteo que aconteceu a Jesus depois de morrer, porque algumas pessoas rejeitavam a divindade de Cristo. Sempre assim, gente. Não, eu creio muito que Jesus era divino, mas humano não. Eu creio muito que ele era humano, um sábio, mas divino não. Por exemplo, é assim que a humanidade marcha. Nós temos que estar firmes no Evangelho. Nós temos tido uma pequena experiência na jornada de leitura da Bíblia, em que nós vamos lendo a Bíblia mais ou menos cronologicamente, mas periodicamente voltamos aos Evangelhos. Lemos Levítico, mas vamos ler Mateus. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, porque nós sempre temos que voltar para Jesus. Segunda coisa que quero dizer é que a aprendizagem do Evangelho tem que ser contínua, ou, como se usa na pedagogia, continuada. O que nós cremos sobre Jesus pode estar errado. Vou dar um exemplo aqui. Apolo, lembra de Apolo? Grande orador, realmente convencia muitas pessoas, mas ele não ensinava sobre a Trindade. Ele ensinava sobre o Pai, ele ensinava sobre o Filho, mas não ensinava sobre o Espírito Santo, porque ele não conhecia o Espírito Santo. Foi preciso que uma mulher chamada Priscila, junto com seu marido chamado Áquila, doutrinasse o Apolo, porque o que ele cria estava errado. Gostaria de salientar esse ponto. Os amigos de Jó criam errado. E eu ousaria dizer que todo o livro de Jó foi escrito para dizer que a teologia dos seus amigos, que os levou a falar o que falaram, estava errada. Tudo que eles ensinaram sobre Deus estava errado, com boas intenções, mas errados. Só foram perdoados porque Jó orou por eles. Ainda bem que não era eu, que se fosse eu não ia orar por aqueles 3 amigos. Você é mais crente do que eu, sei que você é como Jó, que você oraria. E eu tinha que ser muito convencido pelo Espírito Santo para orar, porque caras, pele de pescoço, não é verdade?
Por isso, nessa igreja, salientando que a nossa igreja, nós temos muitos recursos à aprendizagem. Temos que estudar os evangelhos, estudar o Novo Testamento, ler o Antigo Testamento iluminado pelo Novo Testamento. Esse é o esforço, o trabalho que temos que desenvolver. O nosso louvor tem que ensinar. Porque há muitos louvores que ensinam heresias também. O nosso louvor está voltado para não só o conforto, muito bom, para a exaltação, ótima, mas também para nos ensinar. Aqui eu quero colocar o foco numa questão muito valiosa, penso eu, sempre também em nossos dias. Toda a nossa aprendizagem sobre Jesus Cristo, que está no Novo Testamento e também no Antigo, deve ser mediada pelo Espírito Santo, que inspirou a Bíblia. A nossa experiência pessoal, muito importante, não pode ser idolatrada, deificada, divinizada. Porque a nossa experiência pode nos levar ao erro. Vejamos a experiência de Saul, quando sai da sua região, vai para uma outra, para se consultar com uma feiticeira. Experiência. Eu ouvi Samuel falar comigo. Falsa. Saul estava errado. Mas ele teve a experiência errada. Então a nossa experiência, ela precisa ser submissa ao Espírito Santo. Às vezes nós encontramos pessoas que, lendo a palavra de Deus, quando nós expomos, dizem, mas eu experimentei algo diferente disso. Então, se alguém experimenta algo diferente do que o Espírito Santo, na sua palavra, nos diz para fazer, essa experiência não é do Espírito Santo. Nem todos os nossos bons sentimentos espirituais são do Espírito Santo. Descobri, Deus me revelou por um sonho, que fulano de tal está me traindo, por exemplo. Eu vou lá e massacro o camarada, ou a camarada que está me traindo, falando mal de mim. Foi uma experiência, foi nada. Foi você mesmo que se projetou ali, não é verdade? Então, temos que tomar muito cuidado com a experiência. E a gente ouve relatos os mais escalafobéticos, tanto quanto a palavra que acabei de usar agora aqui, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Porque a nossa experiência precisa estar alinhada aos imperativos da Bíblia. Em outras palavras, nós não podemos valorizar a Bíblia e desprezar o Espírito Santo. E não podemos valorizar o Espírito Santo e desprezar a Bíblia. Nós temos como fossem duas rodas sobre as quais caminhar. Eu não posso caminhar só sobre a Bíblia e não ter experiência. Vai ser algo seco na minha vida. Eu não posso só basear na minha experiência sem a Bíblia. Vai ser algo que vai me levar a qualquer lugar que eu queira ir. Não podemos valorizar demais a Bíblia. E não podemos desprezar o Espírito Santo. A nossa aprendizagem tem que ser concomitante em que o Espírito Santo nos ilumina e a palavra de Deus se torna objetiva, então, para nós. Eu quero ler, por fim, um texto que nós sabemos alguns versos de cor. É que, mais uma vez, irmãos e irmãs, versículos são perigosos. Quer um versículo perigoso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque se você ler o que vem antes, todas as coisas são aflições. Mas num adesivo de automóvel, quer dizer outra coisa, eu posso todas as coisas.
posso ter um carro zero, eu posso todas as coisas. Eu posso não ter problema nenhum, eu posso todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo diz, não, olha, eu aprendi a ficar contente em toda e qualquer situação. Todas as aflições, eu as coloco diante de Deus. Eu posso colocar, então, todas as aflições, e não a prosperidade. Por exemplo, então, o versículo, posso todas as coisas, é claro. Se você ler antes e depois você entende que todas as coisas são aqueles assuntos sobre os quais o apóstolo Paulo está falando, que são as aflições, as dificuldades, os temores, as perseguições, tudo aquilo que ele menciona. Então é muito comum, maldito o homem que confia no homem. Versículo sozinho. Vamos ler o conjunto dos versículos que está em Jeremias 17, 5 a 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler na minha paráfrase. Erra quem confia no ser humano e se acha poderoso, como se o Deus eterno não fosse mais necessário. Quem age assim viverá na solidão, sem nenhuma chance de ser feliz. Seu fim será viver só, na amargura e no desespero. Acerta quem confia no Deus eterno, nele depositando toda a sua esperança. Quem age assim terá força para viver, realizará muitos projetos, não ficará abalado nas dificuldades e dela sairá mais forte. Quando o sofrimento vier, ficará firme na fé. Quem age assim não confia demasiado em si mesmo, porque sabe que o seu coração pode estar errado e que os seus desejos podem estar totalmente corrompidos pelo pecado, não é verdade? Quem age assim deixa que o Deus eterno lhe sonde o coração, mostre o erro com suas consequências e ensine o caminho que deve ser trilhado. Quem confia no dinheiro, confia no que não pode confiar. Quem ganha dinheiro desonestamente perderá tudo e perceberá tardiamente o quão estúpido foi. Agora observem, concordam comigo que se eu leio apenas assim, maldito o homem que confia no homem, eu perdi toda a riqueza do texto? Se eu apenas digo, o coração do ser humano é enganoso, e não leio de que está falando, eu perco a riqueza do texto. Então, vamos ler o versículo, sim, sem dúvida alguma, mas vamos ler antes, vamos ler depois, para aquele versículo ali sozinho, escolhido, fique evidente para nós. É claro que ao memorizar, vou memorizar um só, não tem como memorizar isso tudo, mas aquilo que nós memorizamos, quando eu digo então, maldito o homem que confia no homem, estou dizendo que maldito o homem que confia no ser humano, se acha poderoso, é disso que ele está falando. E depois ele conclui que é sobre o dinheiro. Maldito aquele que confia no dinheiro, que é como todo mundo vive. Tendo dinheiro tem tudo, como se isso fosse verdade. Volto então ao texto de João. Minha expectativa, escreve ele, é que vocês, seus leitores, nós, fiquem firmes no que aprenderam. Se você aprendeu o Evangelho da Bíblia, esse Evangelho é verdadeiro, não muda, fique firme nele. Não importa o que diga, não importa o que aconteça. Porque em nossa sociedade, faz sucesso quem mais escandaliza, aspas, quem mais diz novidades. Bem-vindos às novidades, se estiverem de acordo com a palavra de Deus. Se permanecerem firmes no Evangelho, continuarão sendo amigos do Filho Jesus Cristo e do Pai, até o dia em que chegarem ao céu para a vida que não tem fim. A versão tradicional usa a palavra comunhão, está corretíssima. Eu prefiro amizade, acho que isso tem mais a ver com o nosso estilo de viver. Quando nós queremos manter nossa amizade, nossa comunhão, a nossa dependência de Deus, nós precisamos ficar firmes no Evangelho. Não em outras coisas que a gente ouve por aí. Então ele faz um elogio que eu quero transferir para você. Estou certo que vocês continuam firmes no ensino que receberam do Espírito Santo. Se aplica a você? Recebe essa palavra? Você é alguém que está firme naquilo que aprendeu? Ou está
sei lá se eu aprendi está certo, se não está certo. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele diz, vocês não precisam que alguém venha lhes ensinar. Eu não preciso que um anjo venha a mim e me diga o que fazer da vida, porque a Bíblia já me diz. Eu não preciso que um anjo venha e me esclareça sobre uma certa doutrina que eu tenho dificuldade. Eu tenho que estudar esse livro, porque está aqui a verdade da doutrina. É isso que estou dizendo, eu usei anjo, mas pode ser qualquer outra circunstância, situação ou pessoa. Sobre o Evangelho, vou ser muito simples, não há novidade possível. Porque toda novidade, Evangelho é exatamente novidade, já está aqui. Eu tenho que estudá-la, aprendê-la, guardá-la, vivê-la. É isso que eu preciso fazer. O ensino que receberam no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, lido à luz do Novo, é completo e verdadeiro, nada havendo de errado nele. Você ouve assim, essa parte aqui da Bíblia, estou de acordo, mas essa aqui, o tempo mudou, não é mais assim. Não, a Bíblia não mudou, é a mesma. Nós podemos ser esclarecidos um pouco mais ou um pouco menos sobre uma interpretação. As nossas interpretações podem ser enriquecidas, até mesmo alteradas. Mas a interpretação, não a Bíblia, não a palavra de Deus, não o Evangelho. É claro que devemos ler, ouvir o que outros dizem, sobretudo ver o que outros dizem hoje em dia, mas não há nada de errado no Evangelho. Nada de errado no Evangelho. Permaneçam no ensino que receberam do Espírito Santo. Que ensino é esse? Do Evangelho. Não foi que o Espírito Santo um dia chegou lá na igreja onde João era o supervisor e disse, olha, agora eu quero revelar algo a vocês. Ele já revelou. Estou usando esses dois que eu tenho aqui à mão, mas a Bíblia toda, ele já revelou. Não preciso me revelar de novo. Os irmãos conhecem um pensamento que está na carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala que os magos do Oriente, dois deles se chamavam Janes e Jambres. Só temos essa informação na pena do apóstolo Paulo. Pena é uma comparação porque não era com pena que se escrevia. E aí um dia, já contei isso aqui uma vez, alguém pregando no púlpito, eu estava sentado, disse, Deus me revelou. Você já fica, opa, coisa nova está vindo aí. Que os magos do Oriente se chamavam Janes e Jambres. Virei para minha esposa e disse, esse cara é mentiroso. Não aguentei. Ele vai dividir essa igreja. Porque ele é mentiroso. Porque quem revelou foi o Espírito Santo através de Paulo a Timóteo. Mas as pessoas não conhecem a Bíblia e dizem, caramba, esse cara é bom. Foi convidado a pastorear a igreja e depois dividiu. Que ele tinha revelação direta, especial, ele falava direto com o pai, que revelava coisas que ninguém sabia, Janes e Jambres. Que qualquer leitor já leu, pelo menos o Novo Testamento, já viu que são citados pelo apóstolo Paulo. Muitas possibilidades, muitas teorias, mas o que é essencial, o que é o nosso fundamento, o Evangelho não mudou. O que eu tenho que fazer? Ler esse Evangelho, estudar esse Evangelho, aplicar esse Evangelho. Mas aí eu quero terminar dizendo que esta educação, essa leitura, essa aprendizagem, essa aplicação tem que ser continuada ou contínua. Nenhum de nós aqui diz, eu já sei. Pastor Elias Werneck, quantos anos de pastor, Elias? 52 anos de pastor, já sabe tudo? Tanto não sabe que está aqui ouvindo.
Se soubesse, não viria, correto? Não é? Não para me ouvir, mas para ouvir os irmãos, a palavra de Deus, não é? Ele precisa disso. E está cada dia aprendendo mais. Eu estou com ele, está lá falando na Bíblia dele. Será que Israel falou isso mesmo? Está aqui na Bíblia? É assim que tem que ser, não é? Mas para fazer tem que conhecer a Bíblia. Desculpe citar o seu exemplo, mas eu acho que positivo, correto? Aprovado? Sem problemas. Mas há pessoas que acham, eu não preciso mais frequentar, por exemplo, uma classe de escola bíblica, para quê? Já li a Bíblia 10 vezes. Só 10? Já acha que já sabe? 66 livros, às vezes 2.000 páginas, conforme a edição. O que você sabe? Não é verdade? Então, eu quero recomendar a você, continue estudando o Evangelho. Continue participando de oportunidades que essa igreja e outras igrejas criam para o estudo do Evangelho. Digamos que eu tenha estudado física. Digamos, eu sou um físico. Coloquei algo bem absurdo na minha existência, né? Nunca estudei física, não sei, no 2º grau. E aí, veio um camarada, descobriu uma novidade. E a novidade é a seguinte: a teoria da relatividade não existe. A teoria da relatividade, na verdade, é uma construção psicológica, mas não é real. Isso é sensacional, vocês não acham? É maravilhoso. Só que, não. Aí, então, eu estou aqui em cima, aqui é baixinho, dá para eu pular, né? Mais ou menos, só que não. Como a teoria da relatividade é psicológica, eu digo, eu vou pular aqui e não vou me machucar, porque é relativa, a teoria psíquica, é imaginativa, é subjetiva, a teoria, vou pular aqui. O que vai acontecer? Se alguma coisa de boa não intervir aqui, alguém me arrancar, eu vou me machucar. Claro que eu vou ficar durão, né? Faz de conta que não, né? Mas eu sei que doeu aqui, doeu ali. Porque a teoria da relatividade funciona. Então, em lugar de eu inventar uma nova, eu tenho que estudar a teoria da relatividade. Até posso criar alguma coisa, mas com base naquilo que eu sei. Então, há muitas pessoas que inventam coisas sobre o Evangelho, mas não conhecem o Evangelho. Desculpa o que eu vou dizer agora. Tem pregador que vai pregar um sermão, ele estuda meia hora. Vai lá e prega um sermão. Como assim? É tão bom assim que nem precisa estudar mais? Isso não existe. Tem que estudar muito, 10, 12 horas para pregar um sermão. Porque é simples e profundo. E nós temos pessoas que nos ouvem e que baseiam suas vidas no Evangelho. Nós, pregadores, não podemos ensinar outra coisa a não ser o Evangelho. Cada vez mais claro, mais prático, mais contemporâneo, mas é o mesmo Evangelho. Então, eu termino assim. Simples, bem simples. O Evangelho não mudou. O Evangelho não vai mudar. Pode estourar guerras, novas opiniões geniais, de pessoas que têm milhões de seguidores no Instagram. Pode falar o que quiser sobre o Evangelho. Mas o Evangelho, que ele disser, se estiver aqui, é o Evangelho. Se ele não estiver aqui, como diria o apóstolo Paulo, seja anátema. Há pessoas especialistas em gerar confusão na nossa mente. E quando estamos confusos, nós não fazemos nada certo. Mas o Evangelho é isso. Fiquem firmes, diz João, no Evangelho que aprenderam. Ficando firmes no Evangelho que aprenderam, a sua amizade com Jesus Cristo, o conhecimento dele, será cada vez mais intenso. Saiba que tudo aquilo que você aprendeu veio do Espírito Santo através da Bíblia. Coloque a sua experiência em segundo plano. Em primeiro plano, a verdade das Escrituras. E aí vai dar tudo certo. Pode espolcar qualquer conflito, pode dizer qualquer novidade. Está aqui? Estou dentro. Não está? Está fora. Eu espero que essas palavras bastante simples nos ajudem a todos. No segundo culto eu vou ser um pouco mais objetivo em relação a essas questões. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs, por favor. Vamos cantar agora a música que nos mostra onde está o nosso fundamento, nele que podemos crer.
Se você precisar de algum outro esclarecimento sobre aquilo que você ouviu, eu estou ao seu dispor, pastor André está ao seu dispor, pastor Zé Maurício está ao seu dispor, pastor Alcir ao seu dispor, estamos aqui ao seu dispor para lhe ajudar nessa caminhada. Se você não é batizado ainda, mas crê que Jesus é o Salvador da sua vida, não fique achando que isso não é necessário, não é importante, porque a Bíblia diz que é necessário e que é importante, por exemplo. E se você tem alguma dúvida, não permita que a dúvida lhe impeça de caminhar com Cristo. Peça a Ele esclarecimento, e Ele vai esclarecer você. Vamos então cantar.